Hoje é o dia 17 de agosto de 2023, finalzinho de madrugada em Peruíbe, o amanhecer que se aproxima, tá? Eu indo para o meu trabalho. Bom, eu aproveitei para gravar um vídeo bem no improviso mesmo. Meu canal é extremamente amadorístico, sem sofisticação, sem recurso, tá? Tá bom? É assim, funciona dessa forma. Faço o vídeo, depois eu posto. Quem quiser, quem gostou, gostou. Quem não gostou, paciência. Bom, então é o seguinte. O Brasil está passando por um momento bem interessante, né? Extremamente interessante. Olha, temos um presidente, né? Que foi eleito na condição de uma grande promessa para uma parcela da população, que estaria salvando o país de um presidente terrível que atuou como ditador. Ou seja, um presidente anterior que teria atuado como ditador, mas não foi um ditador. Alguns raros indivíduos que nunca nunca formaram uma maioria nas ruas foram protestar chamando-o de genocida, chamando o presidente anterior de genocida. Conseguiram provar alguma coisa? Nada. Até agora esse assunto não evolui. Por quê? Porque não tem provas. É simples. Não existem provas de que tenha sido um monstro no poder. Um sujeito que foi acusado de várias coisas, das quais não se apresentou qualquer prova. Até agora, nenhuma prova. E assim vai. Sabe, poderia ficar um bom tempo no vídeo falando sobre isso. Agora tem esse papinho furado do relógio. Coisas que nunca evoluem. Essa é a parte interessante. Nunca existe uma evolução em relação às acusações feitas contra ele. Acusações, algumas até anteriores à própria eleição dele para presidente, né? Elas vêm e se insistem nelas, mas no final o que acontece? Não vão para frente. Claro, o objetivo final é prendê-lo, né? Até eu sei disso. Até eu sei. Esse é o objetivo final. Quer dizer, o objetivo, na minha opinião, já existia antes da eleição dele em 2018. Só que, à medida que eles fazem isso, a impressão que eu tenho é que a companheirada não está se dando conta do que está acontecendo na economia do país. Ou seja, estão caindo na falsa ilusão de bonança, a qual não existe. Por exemplo, eu tenho visto algumas pessoas da companheirada, vou chamar assim, que tem comemorado. Faz o L, o preço da carne caiu. Faz o L, o preço da soja caiu. Faz o L, o preço disso caiu, o preço daquilo caiu. Ou seja, estamos caminhando por um patamar de preços mais baixo. Não de todos os produtos e serviços disponíveis aos consumidores, né? Mas de uma certa parte. Não se dando conta que no atual cenário, isso pode ser um mau sinal. Eu vou explicar. Já está sendo dito que o número de falências no Brasil, o número de falências de pequenas e médias empresas, neste ano de 2023, é maior que o número de falências em 2022. Isso é um bom sinal. Já passamos da metade do ano. Veja bem, 8 meses. E o número de falências é maior que todo o ano de 2022. Peraí, o que está acontecendo? O atual presidente não é uma promessa? Por que empresas estão pedindo falência em maior número do que o ano anterior, em que o país tinha um presidente horrível, né? Por causa do qual talvez metade da população estava na fila do osso, porque é o que falavam, né? Eu cansei de debater em grupo de WhatsApp sobre isso. Esquerdistas apareciam e falavam: o povo estava tendo fome, o povo tá na fila do osso, o povo só faz sopa de osso de boi. E horrores, e horrores. Mas eu pensava, onde é que estão essas pessoas? Quantas filas do osso existem aqui na minha cidade, Peruíbe? Nunca vi. E pensava, poxa, se metade da população está passando fome,
Não tinha supermercado funcionando. E não é bem por causa de falta de consumidor. Eles teriam sido saqueados. Quer dizer, é a lógica da lógica. Ou seja, só aquela narrativa tosca, idiota, né? Teve gente que acreditou. E agora estão fazendo L. Porque funciona assim. O governo Dilma, ou desgoverno Dilma, depende do seu ponto de vista, ele caiu mediante uma crise deflacionária. A maioria das pessoas esquecem disso. Mas o principal fator que levou o povo às ruas foi uma crise deflacionária. Ora, a recessão foi tão severa, a queda do consumo foi tão severa que os preços caíram. Os preços simplesmente caíram. Criou-se um patamar de preço mais baixo. Esse patamar de preço mais baixo é interessante. Ele não resultou em um aumento do consumo, porque o desemprego estava tão grande, que, digamos assim, não havia outra escolha para a economia, por exemplo, comércio varejista, comércio atacadista, em reduzir preços, para tentar vender alguma coisa. Quer dizer, não foi o patamar de preço mais baixo que, digamos assim, indicava vitalidade à economia, não. Esse patamar de preço mais baixo indicava a precariedade da economia. Ou seja, uma crise deflacionária. Foi bom para funcionário público? Foi. Eu, na condição de funcionário público, senti meu salário valorizar. Não nego. Aposentados gostaram? Sem dúvida que sim. Agora, um monte de gente na iniciativa privada gostou? Eu tenho certeza que não. Tá? Não. Aqui mesmo, o que não faltou foi desempregado. Ou seja, estava conversando sobre isso, né, com o pessoal, e francamente, existe o risco real do Brasil cair numa nova crise deflacionária. E a Dilma caiu em consequência disso. Quer dizer, a crise deflacionária veio como resultado de uma recessão. E poxa, um país que neste ano tem mais falência que o ano anterior, o que está acontecendo? Pela lógica das coisas, só o Banco Central que está segurando a bronca. Tá segurando. Porque se não fosse pelo Banco Central, a situação da economia estaria ainda pior. Mas eles reclamam, tem que baixar os juros, O que eu acho interessante é que os juros vão baixar. Porque num cenário de deflação, o Banco Central vai cortar os juros, vai reduzi-los, mas em consequência da deflação, se ela acontecer. E se ela acontecer, ela vai apenas ser um sinal de uma recessão severa, de quebra nos investimentos, que diga as contínuas quedas da Bolsa de Valores de São Paulo. Quer dizer, isso não se discute, né? Com a companheirada tão entretida, querendo que o presidente anterior vá para a cadeia, achando que com o presidente anterior indo para a cadeia, vai tudo voltar ao que era antes, com dois partidos políticos brincando de roda pelo poder. Porque essa era a ideia original. Essa era a ideia. Existia aquele arranjo em que um partido se apresentava como de esquerda e o outro, um pouco menos à esquerda, se apresentava como um partido de direita, o que era muito conveniente. Então tínhamos lá o Partido Estrela Vermelha e o Partido do Tucaninho. O Partido Estrela Vermelha todos sabemos, de esquerda. E o Partido do Tucaninho, do Tucano, né? Não vou falar o nome. Se apresentando como de direita. E convenceu muita gente. Eu acreditei nisso. Eu acreditei que era a melhor opção. Votei nele várias vezes. Votei em candidato dele várias vezes. Por falta de opção. O interessante é que tem gente aí que sonha com esse rearranjo, sonha com esse retorno, não entendendo que na história não existe reprise. Não tem como as coisas funcionarem da mesma forma. Isso é impossível. Não existe caminho de volta. Não existe. O presidente anterior foi eleito porque muita gente estava insatisfeita com esse rearranjo. Não foi apenas uma ressaca em relação ao desgoverno Dilma,
tá? Não foi só isso. De insatisfação com o partido dela. Também foi insatisfação com o partido que se colocava como de direita. Caso contrário, o candidato dele na época, que agora é vice do atual presidente, pois é, vice do atual presidente, teve essa eleição. É simples. Ou seja, muita gente que votava neles, incluindo o cara que estava nesse vídeo essa hora da manhã, sério, já amanhecendo, teria votado nesse candidato. Aliás, eu votei nesse candidato em 2006, quando ele enfrentou o atual presidente. Pois é, e debateu severamente contra ele. Um cara que já falou coisas muito severas contra o atual presidente. Aí essa parte interessante, né? O cara virou vice do outro. Virou vice do outro. Depois de tudo que falou contra ele. Não existe afeto entre essas pessoas. Não existe afeto, não existe fidelidade. Sabe? É tudo conveniência política. E conveniência política é um negócio muito frágil. Porque no fundo, essas pessoas não se respeitam. Elas não se respeitam. Elas não têm respeito entre si. Não tem. É isso. Temos um governo interessante. De acordo com as pesquisas, o atual presidente é extremamente popular. Tem 60% de aprovação. Tem não sei o que de aprovação. Mas nós vamos ver onde é que está o povo. Onde quer que esse cara vá, onde é que o povo está? O povo está do lado dele. O povo vai atrás dele. O povo vai na rua e grita: viva, viva, você nos salvou do ditador. Você nos salvou da fila do osso. Não tem. Essa parte curiosa. Onde é que está esse povo todo? Vocês veem esse povo na rua? Quando ele vai para qualquer cidade? Não, não vem. Vocês não enxergam. Ninguém vê. Ninguém vê. Nem adianta eu entrar na discussão sobre ir para o exterior e gastar um monte de dinheiro contribuinte naquelas viagens, se hospedando em hotéis caros. A questão é aqui, no país. Onde é que está o povo a favor dele? Onde é que está? É uma vitória estranha. Tá? Uma vitória estranha. E a oposição, ela vai se desenvolvendo, né? Ela desenvolve, ela cresce. Finalmente eu vejo um desenvolvimento da oposição, né? Uma oposição que começa a ter um mínimo de organização, sabe? Ela vai se politizando. Ela vai caminhando para uma politização. Ou seja, um refino do discurso. Já tem pessoas entendendo como se deve agir, compreendendo. São poucas, mas elas estão entendendo. Tem essa questão do CPMI, né? Em que, como é que eu posso dizer? Por mais que tentaram impedir que a CPMI acontecesse, ela está aí, funcional. Por mais que tentam controlá-la, ela vai apresentando certos fatos. Fatos estranhos em relação ao 8 de janeiro. Aquela data que num futuro próximo será esquecida. Por mais que a mídia lacradora tente dizer que é uma data significativa no Brasil, tá? Tenta, né? Mas se você sair na rua, muita gente nem sabe o que aconteceu no 8 de janeiro. Essa é a parte interessante. O que foi o 8 de janeiro? O que aconteceu no 8 de janeiro? Pois é. Foi isso. Mas vai ter um peso, né? À medida que certos fatos vão aparecendo. Fatos que incomodam. Tá? Incomodam. O que eu tenho a dizer é o seguinte. O que eu tenho a dizer é que a oposição ela tem que ir pé no chão. Tá? Ela tem que sair pra rua no futuro próximo e fazer os pedidos necessários. Pedir o possível e não sonhar com o impossível. Tá? É isso. Desemprego cresceu, vamos protestar contra o desemprego. É isso. É assim que tem que fazer. Dessa forma. Vamos pedir por direitos que o atual governo, digamos assim, prometeu, mas não está cumprindo. Num cenário de crise econômica extrema. Pedir o possível e não pedir o impossível.
Eu nem vou definir mais sobre isso, né? Porque tá complicado. Está muito complicado falar de política na internet. Ó, vocês podem ver, ó. Só mencionei o nome Dilma aqui. Não falei o nome do presidente anterior. Não falei o nome do presidente atual. Tá? Não falei. Por quê? Porque é complicado. É extremamente complicado. A gente tem que fazer até uma limitação, uma autocensura. Até nessa questão dos conselhos. Em relação a manifestações políticas. Em que eu fico, digamos assim, incomodado. Nessa questão poder falar de certas coisas. Sabe? É constrangedora a situação do Brasil. Afinal de contas, anteriormente a gente estava numa ditadura, né? E agora, a gente está no quê? A democracia foi restituída? Como assim? Alguém aí que está assistindo meu vídeo acha que estamos numa democracia? Acha? Sejam sinceros. Estamos vivendo uma democracia atualmente? Alguém considera, morando em um país democrático, se sente à vontade em falar o que pensa? A liberdade de expressão, ela é respeitada? Ela está sendo respeitada? Quando eu vejo, por exemplo, o drama daquele rapaz lá dos podcasters, o Monark, né? Ó, meu Deus, mencionei o nome do cara. Você teria que falar o nome daquele, seria dizer um certo cara, um certo homem, né? Tem um certo cara aí de podcast. Tá vendo? Isso por si só talvez nem ajude o vídeo a ser divulgado. Ele não tem direito à liberdade de opinião. Ele é um cara corajoso. Ele faz o que muita gente não faz e não pretende fazer, mesmo que concorde com ele. Essa é a parte interessante. É um drama, viu, cara? É um drama. Opa, pode ficar meio... neblina. Interessante. Tá difícil, viu? Tá difícil mesmo. Caramba, eu tô aqui refletindo na minha caminhada. Tá? Ai. O que vai ser desse país, hein? Pra onde nós iremos? A Argentina está prestes a se livrar do governo esquerdista. Aquele cara lá, o anarcocapitalista, está se demonstrando extremamente popular. Extremamente popular. Quer dizer, a Argentina foi tão pro buraco que a única opção pro povo argentino é procurar um cara que, na visão deles, vai salvar o estado da falência. Um cara que fala, por exemplo, em fim do Banco Central, que diz abertamente, vamos dolarizar a economia, de fazer mudanças radicais no país. Quer dizer, mudanças radicais tem certo limite, né? Pois é. Ele tem seus limites lá. Ele tem suas limitações. A questão também ele ter o apoio necessário para fazer grandes mudanças. Mas por si só ele pode dar um respiro à Argentina. E francamente, dar um respiro ao Brasil. Tá? Porque o atual presidente brasileiro não vai gostar, né? Não vai gostar de ver o importante aliado dele na América do Sul deixar de ser aliado, né? Bom, os peronistas procuraram, né? Os peronistas não passam de um bando de incompetentes. A verdade é essa. É isso aí, pessoal. Agradeço a atenção. Tenho que pegar meu ônibus. Até mais, tchau. Valeu.